Boa noite a todos. Boa noite. É sempre uma alegria a gente revisitar e visitar uma casa amiga, fraterna e co-irmã nossa das tarefas espíritas pelo litoral norte gaúcho. Recebo então o nosso abraço, do nosso movimento espírita gaúcho, da nossa casa espírita Allan Kardec e de todos nós que juntos sempre estamos aí nessa caminhada de tarefas do espiritismo. Sabe a minha? É. Se não é, eu ia tomar já. Muito bem, meus irmãos. Dado o momento em que nós estamos vivendo, muito especialmente nós aqui do Rio Grande do Sul, queremos abraçar a todos que aqui estamos, gaúchos e gaúchas de todas as querências, e entregar esse momento que nós teremos agora, por breves minutos, a nossa reflexão do Evangelho segundo o Espiritismo, e entregar essa psicosfera de amor, de reflexão, de fé, de esperança, de resignação, entregar a todos aqueles que aqui estejam e diretamente estejam afetados por esse momento, e que de alguma forma todos nós estamos, mas muito especialmente para aqueles que agora, com as águas baixando, estão retornando para ver o que sobrou. O que sobrou não só de uma vida material, mas da despedida de emoções que esta parte material trouxe para a vida de cada um. Então, que recebam com muito amor, com muito carinho da nossa parte, com muita fraternidade, o encorajamento para esta hora. Isso a todos nós que estamos aqui, presentes, na Sociedade Espírita, Centro Espírita, Fé, Amor e Caridade, de Tramandaí, mas também aqueles que estão aí nas redes sociais, nos assistindo nesse momento. Que Jesus abençoe nossa tarefa. Meus amigos, cabe-nos falar, à noite de hoje, sobre o capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados aflitos. Antes, porém, de entrarmos nesse capítulo, que diz respeito exatamente a todos nós, espíritos encarnados na Terra, vamos à pergunta do Livro dos Espíritos, no seu capítulo 2, a pergunta 132, que vai perguntar assim, Allan Kardec aos Espíritos: qual o objetivo da encarnação dos Espíritos? Para que encarnar? Não dava para Deus ter um controle remoto e já fazer a gente prontinho? Para que reencarnar? E no mundo espiritual não seria mais fácil a gente lá progredir o suficiente, então, para chegarmos àquela vontade de Deus que é a que nós tenhamos a perfeição relativa, porque a absoluta é de Deus. Então, Kardec pergunta: qual é o objetivo da encarnação dos espíritos? Qual é o objetivo de nós voltarmos à vida física em algum momento, já que somos espíritos imortais, a nossa casa verdadeira é espiritual, é no mundo dos espíritos? Por que a gente tem que estar aqui com um corpo revestido de uma matéria? Resposta dos Espíritos: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros é missão. Mas para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Visa ainda outro fim a encarnação, o de pôr o espírito, com letra maiúscula, em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Para executá-la, é que em cada mundo toma o espírito um instrumento de harmonia
harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. E aí, quando Allan Kardec encontra o Espiritismo na Terra e codifica-o para nós, nesse formato que hoje para nós parece tão fácil, tão pronto, que certamente dá a impressão que Allan Kardec estava lá numa escrivaninha, bem iluminada, num computador de primeira geração, construindo todas essas obras que nos chegam à mão hoje da codificação espírita. E aí a gente vai saber, assistindo o filme Allan Kardec, lendo a biografia de Allan Kardec, conhecendo e estudando nos grupos de estudos da nossa casa espírita, sobre a história do Espiritismo, a sua existência na Terra a partir do século XIX, no formato que Allan Kardec sistematiza para nós, porque assim quis Deus e assim governou Jesus, junto à espiritualidade superior, que todas as vozes do além superiores trouxesse para nós, do século XIX para frente, a terceira revelação, Consolador prometido, o Espiritismo, aquele que nos dá o norte da nossa vida, onde removemos o véu do desconhecido ou do esquecido da lei de Deus, do testemunho de Jesus na terra para todos nós, ou daquilo que a gente não entendeu direito, porque nós não estávamos suficientemente maduros espiritualmente para compreender o que Jesus deixou registrado para nós na sua mensagem da lei de amor, a lei maior de todos nós, a lei de Deus que compõe o universo inteiro. Então, meus irmãos, por isso, esta que é a obra Evangelho segundo o Espiritismo, que este ano, em 15 de abril, completou 160 anos, foi a terceira obra da codificação, aquela que Allan Kardec, para produzir nela esta sistematização da obra em relação ao conteúdo pedagógico que ela nos traz, ele tira férias por 30 dias, fica recluso numa praia da França e assim recebe e junta todo o material que precisa para o livro Evangelho segundo o Espiritismo. Então essa obra ela tem uma composição, como todas têm, né? Progressiva de aprendizado, começando de informações que vão nos levando a conteúdos e vão aprofundando para todos nós. O Evangelho segundo o Espiritismo tem um roteiro para nós. É um roteiro de estudo, é um caminho. Lembra que Jesus disse que ele era o caminho, a verdade e a vida, né? Então o Evangelho segundo o Espiritismo vai compor esse caminho, essa verdade e esta vida que Jesus nos disse. Aí quando Allan Kardec então fica pensando lá, como que essa obra toda que nos chega às mãos, através da universalidade dos Espíritos, porque eram mensagens não de um único Espírito, eram mensagens semeadas pelo planeta naquela ocasião, juntadas e chegando a Allan Kardec, essas mensagens se comprovavam como verdadeiras, porque foi dito num lugar, depois no outro, depois no outro, depois no outro, e a essência era verdadeira. Então, Allan Kardec, por aí, já nos dá o testemunho de como que se deve respeitar uma mensagem trazida do mundo espiritual, pelo crivo da razão, do estudo, da comparação, não ao nosso belo interesse se nos satisfaz, mas se realmente é verdade. E aí nós vamos ter Allan Kardec trazendo para nós no Evangelho esse roteiro.
que hoje já é mais fácil da gente entender, se podemos dizer assim. Então, quando Allan Kardec traz para nós o prefácio do livro Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai falar que os tempos são chegados. É hora da gente receber essas informações, esse conteúdo. Chegou a hora de entregar à humanidade o seu novo ciclo. Na introdução, Allan Kardec vai estar mostrando que uma obra espírita, gente, a gente tem que ler tudo. Não dá para pular a introdução. Do Livro dos Espíritos, do Evangelho, introdução já é um estudo profundo. São poucos capítulos e daria para fazer várias obras dali. Porque Allan Kardec é pedagogo. Vai introduzindo o conhecimento em nós. Vai nos auxiliando a construir o nosso pensamento. Então, vem ele na introdução e coloca qual é o objetivo dessa obra, qual é a autoridade da doutrina espírita, explica o que é esse controle universal dos espíritos, né? A universalidade, então, do ensino dos espíritos, e vai nos dizer que 400 anos já antes de Cristo na Terra, nós já tínhamos as ideias espíritas, assim como se tem, já nos seus precursores ali, Sócrates e Platão. E aí, então, já dá essa introdução para nós. E ainda vem agora os primeiros 4 capítulos. Não vim destruir a lei. Nós já vamos ter um conteúdo histórico das religiões. Nós vamos nos situando, porque é aqui que a gente vai saber que tem Jesus, que tem, Moisés, Jesus e o Espiritismo. E a gente vai se achando, aprendendo que quando chega a nós um conhecimento, ele teve um processo. Nós vivemos isso de forma natural. Sabemos que nós passamos pelo ciclo da infância, da juventude, da maturidade, do desenvolvimento da maturidade, e vamos sentindo o quanto a gente evolui. Tem coisas que não nos importam mais. Tem coisas que a gente avalia o quão foram importantes para a gente crescer. A gente não caiu na maturidade de hoje de maduro, do céu. A gente construiu essa maturidade com renúncias, com lágrimas, com sorrisos, com desafios, com vitórias, com derrotas, com frustrações. Assim, sim, a gente foi se construindo e vem se construindo. Tal qual estamos nos sentindo nesse momento, é a nossa evolução espiritual. Assim também é o nosso crescimento. Assim também é o crescimento do planeta, assim também é a evolução social, a evolução moral, essa evolução. Nós pertencemos a uma doutrina de evolução, de progresso, não é de estagnação, não é fechada nos seus paradigmas, ela é construída com as nossas experiências, com as nossas vivências e, de preferência, sempre na lei divina. Porque quando não for, em algum momento a gente vai voltar para ela. Então, nesses primeiros capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ter a evolução do pensamento religioso na primeira. No meu reino não é deste mundo, nós já vamos ter Jesus nos trazendo ali para nós já a realeza de Jesus, a vida futura, esclarecendo já para nós, de antemão, pese que a gente já passou pelo livro dos Espíritos, já passou pelo livro dos Médiuns, mas o Evangelho vem também dar bases a essas obras que já se anteciparam a ele, para dizer que a vida continua, que o mundo espiritual existe, e é ele que existe, impermanente. No seu capítulo número
3, há muitas moradas na casa do Pai. Esse nós vamos ter aquele princípio da doutrina espírita que fala da pluralidade dos mundos habitados. Então não precisa um microscópio, nem a gente na NASA, mas é importante eles todos, porque é o homem avançando na sua evolução, no seu progresso. Mas há muitas moradas na casa do Pai. E é aqui que a gente vai saber a categoria que está o planeta Terra, a sua categoria espiritual, como que são os espíritos encarnados no planeta Terra. Qual é a categoria espiritual nossa? Imperfeitos. O que significa? Predomina o mal ainda. Para que serve a gente saber isso? Para desanimar? Não. Para saber que a gente deve se perdoar. E deve perdoar o outro. Porque a gente não está pronto ainda. A gente não é anjo. Haja vista, se a gente chegar em casa hoje e olhar no espelho, dá para olhar bem para a gente assim e perguntar: já dá mesmo para ir para o céu? Esse mundo da angelitude, esse mundo de perfeitos, relativamente, como disse o Evangelho para nós, o Livro dos Espíritos, que a gente está encarnando porque nós precisamos trabalhar a nossa evolução, a nossa perfeição. E se não dá, já não ficou óbvio para nós que essa só encarnação não basta? Precisaremos de sucessivas encarnações. Então, por isso que, além de encarnar, estamos aqui, nós vamos reencarnar. Quantas vezes? Quantas forem necessárias? Principalmente porque Deus não agride consciência. Deus nos ama. Deus não nos castiga. Deus nos respeita. E Deus ama a mim, ama você, ama o bandido dos mais terríveis. Ele ama. E todos seremos bons. Nenhuma ovelha ficará perdida. Vai morar onde seja necessário, vai frequentar a escola que seja necessária. Ninguém será barrado na escola da evolução. Por mais rebelde, por mais que vá para a diretoria, por mais que se expulse de uma possibilidade de aprendizado, vai ser adotado em outra escola. Diferente de nós, que preferimos expulsar os que não se aprumam, Deus acolhe. E Jesus deu o maior testemunho de todos na terra para todos nós. Quando falou, quem é o verdadeiro caridoso na parábola do bom samaritano? E em todas as falas do Cristo, absolutamente todas. Aí nós vamos removendo o véu e entendendo que quando Jesus falava de uma parábola, ele não falava para o povo só do tempo dele. E ele não falava para o corpo físico daquelas pessoas, ele falava para todos nós, a grande falange de espíritos imortais. Haja vista que 224 anos depois, nós ainda estamos tentando entender o que Jesus quis dizer para mim. E talvez a gente ainda não consiga pensar dessa maneira, o que Jesus quis dizer para mim. Às vezes a gente quer saber o que Jesus está querendo dizer com isso, para eu dizer para o meu marido, para minha sogra, para o meu patrão, para o meu empregado.
para o espírito da casa espírita, que é rebelde, que não se iludam. Na casa espírita também é uma oficina de amar o próximo, com todas as imperfeições, com todas as diferenças. E aí, nós vamos aos próximos capítulos. E, aliás, o capítulo 4 é o que diz do que nós estamos falando aqui agora, que é: ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Portanto, um dos itens que eu mais sou encantada no doutrina espírita, a reencarnação. Porque é a nossa chance de começar de novo. É tipo o que a gente está vivendo agora. Começar de novo. De onde? De onde seja necessário. De onde dê. De preferência, unidos. Por isso que volta e meia na Terra, nós recebemos um chamamento para sermos unidos. Para nos sermos fraternos e solidários uns com os outros. Porque embora muitas das vezes a gente ache que está resolvendo as coisas da gente sozinho, basta o lixeiro não passar na frente da nossa casa por uma semana. Basta a padaria fechar e não ter pão por um mês. Basta o posto de gasolina fechar. E outras coisas mais. E a gente vai entender que nós somos uma rede solidária de sobrevivência diária. Se assim é na vida material, imaginemos na vida espiritual. A solidariedade que existe entre nós e o plano invisível. Que seria de nós não fossem muitos avisos que são nos dados, até inconscientemente? A gente ou não sai, ou chega mais cedo, ou toma outra decisão, ou recebe uma visita amiga, ou tem um ombro amigo, ou resulta um novo ciclo na vida, uma nova oportunidade, às vezes o leito do hospital. Então, amigos e irmãos, nós estamos neste instante tendo acesso ao Espiritismo, mas não mais para achar bonito, não mais pelo fenômeno da doutrina espírita, a fenomenologia, não mais pelo encantamento só da mediunidade, de querer saber notícias do além. Já está ficando bem mais popularizado dentre nós que as notícias do além é de que nós estaremos lá tal qual estamos sendo aqui. Se aqui já estamos sendo melhores, mais esforçados, bons, mais generosos, mais disciplinados, mais cuidadosos, mais caridosos, mais companheiros, mais tolerantes, mais resilientes, mais empáticos, mais trabalhadores, mais respeitosos, mais alegres, cristãos na essência, a gente vai desencarnar e vai continuar estudando, trabalhando, se ajeitando, se reorganizando. Para quê? Para voltar de novo. Com a graça de Deus e os nossos esforços, melhores do que a gente voltou para casa. Aí, e se a gente não foi tão bonzinho assim? Tal qual no Hospital da Terra, uns de nós já vai para socorrer, porque somos enfermeiros, somos da higiene do hospital, somos o médico, somos o atendente. Mas alguns de nós no hospital somos o doente.
não saímos de volta para casa. Vamos para a casa verdadeira. No mundo espiritual, mesma coisa. Por vezes, lá vamos ficar um pouco acamados, um pouco carentes, e vamos ser de novo socorridos. Vamos receber os devidos tratamentos e instruções até que desperta de novo. Toma consciência, toma ciência do que fazer melhor e retomar. Até que dia virá que cada um de nós fará isso de uma forma tão natural, tão mais firme, tão mais resistente, até que um dia a gente seja assim, feito Chico Xavier, feito Irmã Dulce. Deve ter um monte de gente aí mais perto para isso. Eu estou meio longe. Mas é dos esforços. E cada um de nós aqui já tem esforços. Esforços na paternidade, na maternidade, no desenvolvimento da sua carreira profissional, nas lutas da vida cotidiana. Às vezes lutas de doenças de muitos anos. Às vezes desafios assim. Porque segundo o nosso querido livro dos Espíritos e as vozes do além, a gente vai ter expiações. Dramas mais devastadores na nossa vida. Tal qual estamos tendo irmãos vivenciando agora. Talvez alguns de nós já tenhamos vivido devastações em outro sentido. Mas ninguém está livre. Porque o vizinho do nosso vizinho somos nós. Como diz Joana de Ângeles. Em algum momento pode bater em nós. Então, sermos solidários, sermos fraternos e auxiliares nesta hora e em todas as horas, especialmente aos que estejam mais próximos de nós. Porque quem é o nosso próximo? É o próximo mais próximo. Então, às vezes, a gente quer ajudar todos os próximos da sociedade, menos os que moram nas quatro paredes do nosso lar. Porque são insuportáveis. Porque, às vezes, a gente é o insuportável. E alguém tem que nos ensinar a tolerar, a querer bem, a ir esperando com paciência. Porque aqui no Evangelho, segundo o Espiritismo, vai ter um trechinho que vai falar de paciência. E a frase que inicia esse texto diz assim: a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. E aí a gente pensa, mas como Deus elege a gente para sofrer? Então vamos considerar assim, aqueles de nós que de verdade o sofrimento, porque é bem-aventurado os aflitos, mas é todo mundo que é bem-aventurado na sua aflição? Bem-aventurados aflitos é aquele que sofre a aflição, vivencia a aflição e resiste. Não se queixa. Chora, entristece, sente solidão, sente cansaço, porque a dor cansa às vezes. Mas não desiste. Busca ajuda. Aceita ajuda. Porque alguns de nós somos cansados na dor porque não aceitamos ajuda. A dor ainda é com orgulho, ainda é com egoísmo, ainda é um curtido para tentar dar conta. E aí, quando a gente de verdade confia, estabelece vínculos, usamos da nossa fé verdadeira e não vacilante, fé raciocinada, essa que a doutrina espírita tanto nos auxilia, porque ela diz de onde a gente veio, para que a gente vai
Para que a gente está aqui, encarnado? Ficamos sabendo que hoje, mais um pouquinho. Para onde que a gente vai depois daqui? Também ficamos sabendo daqui, mais um pouquinho. Então a gente sabe que não é para gozar tudo da vida, porque essa vida é a única que a gente tem. Nós somos seres imortais. Viveremos inúmeras vezes num corpo de carne, para que esta irmã carne, esse corpo oficina, seja esse grande laboratório divino que vai modelando, tal qual se modela um diamante. Por vezes é marretada, por vezes é um fogo ardente, mas vai chegando aos pouquinhos, às vezes até amaciando, para dar uma melhor moldura. O fruto não se torna fruto sem se rasgar na semente. A borboleta não voa se não sofrer o rasgo do casulo. A vida humana vem à Terra, muitos de nós pela dor também. Os dias são mais modernos, mas naturalmente ainda é. Então, irmãos, este não é um momento de desalento, é um momento devastador. Estamos vivendo nas nossas terras. Pese que nós do litoral norte gaúcho, muito especialmente, estejamos na bolha assistindo, mas não é só para assistir. Não é só para enviar donativos. Essa é a parte mais fácil. Infelizmente acreditamos sim que no nosso meio jamais aconteça ainda, alguns fazem donativos do que não lhes presta mais em casa. Lixo. A lição é para amor, solidariedade, fraternidade. É para entrar nesses corações e pensar assim: imagina nós, sem ter o nosso chuveiro para tomar banho, por quase 30 dias. Não ter uma cama só para nós, sem barulho, sem gemido, sem mau cheiro. Comer o que tem, não é o que a gente gosta. Isso para falar das nossas paixões, dos prazeres da carne. E aqueles que sentem a ausência do pai. As crianças com ausência da mãe. Os pais com ausência dos filhos. A gente não está assistindo na CNN e na Rádio Gaúcha. A gente está na mesma terra, no mesmo chão, na mesma bandeira. Nós estamos sendo convocados a amar de todas as formas que a gente puder, especialmente não agravando a dor, diminuindo os comentários indecentes, escabrosos, emitindo pensamentos de esperança, abraçando. O que a gente julga errado, não partilha. Que não seja a gente o maledicente, o crítico do sofá. Que a gente seja o que faz. Não dá para fazer nada com as mãos, vamos fazer com o pensamento e o coração. Preces diariamente, rogativas de coragem. Viu uma família tão devastada? Prece por ela hoje. Porque era isso que eu ia querer, se assim estivesse.
ter um anjo bom lá. Vamos torcer para que esse anjo chegue. E assim, cada um de nós vai recebendo o que é necessário. Então, meus irmãos, quem somos os bem-aventurados aflitos? Aqueles que fazemos da nossa aflição de verdade o ciclo novo, o novo passo. Quando em nós uma dor incomoda, quando em nós uma dor nos desperta, e parece que dói mais, porque quando a gente ainda está mais distante do Evangelho, quando a gente ainda está mais para lá do que para cá, a dor, a gente toma o remédio, passa, a gente não se envolve muito, a gente passou. Mas quando a dor vai chamando a atenção da nossa alma, vai nos fazendo ser mais frágeis, precisando da família, precisando de amigos, precisando de terapeutas, precisando de vir na casa espírita, toma passe. Alguns de nós tomam passe e saem correndo. Mas toda vez que a dor chegar em mim, toda vez que a dor chegar em ti e acordar um pouquinho e a gente agradecer e a gente ver que valeu a pena doer porque a gente saiu melhor, bem-aventurados aflitos. Que assim seja.